Aleluia. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham, que estão conectados conosco nessa transmissão ao vivo. Que Deus possa estar te abençoando aí do outro lado, que você possa estar protegido, guardado por o sangue de Jesus. Eu queria meditar com você nessa noite, você que está aqui na igreja. Estamos em poucas pessoas aqui, apenas o pessoal do louvor, da transmissão. E juntamente com você que está aí em casa, eu queria meditar numa palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. A palavra que eu queria meditar com você nessa noite tem o tema: qual carta você é? Qual carta você tem sido? Nós temos vivido um período de pandemia, de dificuldade, de aflição, de angústia, de ansiedade. E em meio a tudo isso, qual carta você é? Nesse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e ele fala assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Essa igreja de Corinto, Paulo fala assim: vocês são uma carta de Cristo. E eu queria te perguntar nessa noite: você tem sido uma carta de Cristo? Todos nós, inevitavelmente, somos uma carta viva. Todos nós somos uma carta. Você querendo ou não, você é uma carta. E eu quero te perguntar: você tem sido uma carta viva, que fala a respeito de Cristo, uma carta de Cristo de fato? Ou quem sabe a tua carta não tem nada a ver com Cristo? A sua carta é uma carta de reclamação, de angústia, de lamento, de aflição. Qual tem sido a tua carta? Todos nós somos uma carta. As pessoas ao nosso redor, elas estão lendo a nossa vida. E nós, como cristãos, nós devemos ser pequenos cristos, porque a palavra cristão significa isso, pequenos cristos. E será que as pessoas, ao olhar para mim e para a tua vida, elas têm visto as palavras de Cristo em nós? Elas têm visto Cristo em nós? Ou elas têm visto apenas as nossas próprias atitudes, a nossa própria vontade, apenas reclamação, apenas angústia? Qual carta nós temos sido? Qual carta você tem sido no teu trabalho? Qual carta você tem sido na tua família? Sabe, nós somos uma carta viva. E o conteúdo dessa carta não pode ser as nossas vontades, o nosso desejo, o nosso querer, mas deve ser o caráter de Cristo. Sabe, essa carta deve ser escrita não pelo nosso próprio querer, mas ela deve ser escrita pelo sangue de Jesus que nos salvou, porque nossas atitudes devem ser baseadas no caráter de Cristo. Quero que você abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 3, versículo 11. Nesse versículo de Tiago 3, 11, olha o que diz: da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Eu quero te perguntar: quais têm sido as palavras da sua carta? Quais as palavras que têm sido palavras de bênção, palavras de maldição? O que tem saído da sua boca? Porque o que sai da sua boca é o que o seu coração está cheio. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se a tua carta tem sido uma carta realmente de Cristo,
Da tua boca tem que sair palavras de bênção. O conteúdo da sua carta tem que ser um conteúdo abençoador, que abençoa outras vidas, não que amaldiçoa outras vidas. Não pode ser um conteúdo de angústia, de aflição, de raiva ou de medo, mas deve ser um conteúdo de confiança, de amor, de bondade para com os outros, porque é isso que o Cristo é para nós. Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que nos salvou das trevas. E sabe, as nossas atitudes, elas são geradas no nosso coração. E do que tem se alimentado o teu coração nesse tempo? Com apenas notícias ruins? Apenas com palavras ruins? Ou você tem se alimentado da palavra de Deus, das palavras que Deus tem ministrado? O que você tem alimentado o teu coração é o que vai definir o conteúdo da tua carta. A nossa carta não pode ser escrita, como o apóstolo Paulo falou, com tinta e pena. Não, a nossa carta não é escrita com isso, mas é escrita com o sangue de Jesus. As marcas de Jesus devem estar em nossas vidas. O sangue dele deve estar marcando as nossas vidas. O conteúdo que as pessoas vão ver em nós deve ser as atitudes de Cristo em nós, o caráter de Cristo em nós. O caráter de Cristo é perdoador, é bondoso, é amoroso, é benigno para com os outros. Que a gente possa assumir esse caráter de Cristo. O apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele fala assim: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que ele quer dizer com isso? Que não basta apenas a gente falar coisas boas, da nossa boca sair palavras boas, mas as nossas atitudes devem respaldar as nossas palavras. A gente não pode falar uma coisa e viver outra coisa. Nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. As nossas palavras devem ser correspondidas com atitudes. De nada adianta eu falar um discurso bonito, mas com as minhas atitudes eu faço tudo ao contrário. Nada disso adianta. Nós precisamos estar respaldados pelas nossas atitudes. Muitas vezes as nossas atitudes vão falar mais alto do que as nossas próprias palavras. Porque as pessoas elas não vão muitas vezes ouvir você falando, mas elas vão ouvir as tuas atitudes. O que você faz? Se você é uma pessoa que fala, eu falo de Jesus a toda hora e tal, mas você, com as suas atitudes, você faz totalmente ao contrário do caráter de Cristo, o teu discurso acaba sendo anulado. De nada adianta. Nós precisamos sim, falar de Cristo, proclamar a mensagem de Cristo. Mas nós devemos também viver essa mensagem, procurar encarnar essa mensagem em nós e viver de acordo com a palavra de Deus. Assim como Paulo fez, nós devemos fazer. Paulo fala assim: se necessário for, eu esmurro meu próprio corpo para poder subjugar ele, para que eu não venha despregar o que eu falei em nome de Cristo. Porque muitas vezes as nossas atitudes têm feito o caráter de Jesus, não o caráter de Cristo, mas feito com que Jesus seja mal falado pelos outros. Porque as pessoas falam assim: tá vendo ali, o fulano é cristão, mas olha o que está fazendo. Muitas vezes as nossas próprias atitudes têm feito com que o nome de Cristo seja jogado de lado. Nós não podemos ser assim. Nós devemos ter atitudes que venham fazer com que o nome de Cristo venha a ser glorificado. A Bíblia fala lá no livro de, se eu não me engano, Mateus, fala assim: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. O que isso quer dizer? Que nós, como luz, não fomos feitos para ser colocado debaixo de uma cama, ficar escondido, não. A luz é colocada num lugar alto para que possa iluminar o maior espaço possível. E Cristo falou: não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Nós, como cristãos, não temos como ficar escondido. As nossas atitudes, elas vão resplandecer. Elas vão trazer luz para a vida das pessoas. O ambiente de trevas, quando a gente chega com a mensagem de Cristo, ele é transformado em um ambiente de luz. Por mais escuro que possa ser um lugar, por maior trevas que possa ter num lugar, com uma pequena luz, muda tudo.
Se você pegar e apagar todas as luzes da tua casa aí agora, tampar as cortinas e ligar apenas um fósforo, aquele fósforozinho já vai trazer uma luz enorme para o ambiente. Então, quando eu e você, que somos cartas vivas de Cristo, que devemos resplandecer o caráter de Cristo, chegamos em um ambiente de trevas, seja no nosso trabalho, na escola, na sociedade em geral, nós devemos trazer luz para esses lugares. O caráter de Cristo deve resplandecer em nós. Os homens estão lendo a nossa vida. Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores do último século, ele falou uma seguinte frase: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Muitas vezes, o teu amigo lá do trabalho, o teu amigo da escola, o teu parente, quem sabe ele nunca pisou numa igreja, mas ele vai ver a tua vida. Ele vai ler a tua mensagem, através do teu caráter. E que mensagem você tem transmitido? Será que essa pessoa olha para mim e para a tua vida, e ela vê assim, nossa, o Felipe tem a vida transformada. Ele tem algo diferente, ele tem o caráter de Cristo nele. Ou as pessoas têm visto na minha e na tua vida atitudes que não relembram o caráter de Cristo. O conteúdo da nossa carta tem sido Cristo, a mensagem de Cristo, ou tem sido apenas lamentação, angústia, reclamação, xingamentos, palavras de blasfêmia? Quais têm sido o conteúdo da nossa carta? Os homens estão lendo a nossa carta. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, fala assim, que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as nossas obras e glorifiquem ao Pai, pois Ele é digno. As minhas obras, as minhas atitudes, o que eu venho fazer de bom, não deve trazer glória para mim, mas deve trazer glória ao Pai, pois Ele é digno. Acho que não é corona não, gente, pode ficar tranquilo. Só engasguei com a água. As nossas atitudes, elas devem trazer glória para o Pai. O que eu faço de bom, não é porque eu sou bom, mas é porque Cristo é bom, porque Ele transformou a minha vida, e toda a glória deve ser dada a Ele. O que a gente faz de bom é por causa de Cristo, não é por causa de nós. De nós por si só nada vem de bom. Mas o que Cristo fez em nós faz com que a gente possa ter atitudes bondosas, atitudes transformadoras. Como eu falei no início, nós somos cartas vivas. Sendo assim, é inevitável que nós venhamos a ser lidos. Então que sejamos lidos como pequenos cristos, que ao nos lerem possam ver não a nós, mas sim a Cristo. Que as pessoas, ao me ver, ao ver você, elas não venham ver apenas as nossas atitudes, mas que elas venham ver a Cristo. Assim como os primeiros cristãos eram conhecidos. Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. E lá no livro de Atos, capítulo 19, se eu não me engano, fala que em Antioquia, os cristãos foram chamados assim pela primeira vez. Porque as pessoas viam essas pessoas e elas conseguiam ver pequenos cristos. As atitudes delas eram como as de Cristo. E eles eram chamados de cristãos. Hoje ser cristão é apenas algo nominal muitas vezes. Não se reflete com atitudes. Mas que eu e você não venhamos ser assim. Que nós não venhamos ser cristãos apenas nominal. Eu sou evangélico, sou da comunidade de Graça e Vida, sou de tal igreja. Não. Nós não podemos ser assim. Cristãos nominal. Porque a sociedade está cheia disso. De cristãos nominais. Mas que não vivem de fato o caráter de Cristo. Por isso que o mundo está desse jeito. Se as pessoas que se dizem cristãs vivessem de acordo com Cristo, como Cristo viveu, nós teríamos um mundo diferente. Mas que eu e você, que está me ouvindo nessa noite, possamos fazer a diferença nesse mundo. Que em meio a esse caos que o mundo está vivendo, eu e você venhamos ser luz. Que eu e você venhamos ser uma carta viva, uma carta que reflete a Cristo, uma carta que reflete o amor do Pai,
Uma carta que resplandece a luz de Cristo em meio às trevas que o mundo vive. Que estejamos o tempo todo evangelizando com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Porque tem uma frase que eu vi uma vez que fala assim: as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Muitas vezes as nossas atitudes vão falar muito alto, e as pessoas não vão ver o nosso discurso. Eu vi uma outra frase esses dias que fala assim, ó: Jesus quer ir aos lugares disfarçado de você. Jesus quer ir aos lugares disfarçado de você. Jesus quer ir no teu trabalho, e Ele quer ir através de você. Jesus quer ir na tua escola, Ele quer ir através de você. Jesus quer ir lá na padaria tomar um cafezinho, e Ele quer ir através de você. Ele quer ir lá na 744, na Seralê, fazer compra, através de você. E como você tem se comportado em meio à sociedade? Como você tem sido em meio à sociedade? Você tem levado a Cristo quando você vai nesses lugares? Ou você já chega nesses lugares reclamando e falando: nossa, que fila, que bagunça, e fica xingando? Ou você tem levado a Cristo quando você vai em algum lugar? Quais têm sido as nossas atitudes? Que nós devemos pensar em tudo isso. Quando a gente vai num lugar, a gente não vai apenas com a nossa identidade, mas nós vamos levar a identidade de Cristo. O apóstolo Paulo falou que nós somos embaixadores de Cristo. O que isso quer dizer? Um embaixador, ele é um representante legal de um país em outro país. E nós somos representantes legais de Cristo aqui na terra. Porque nós não somos daqui da terra, nós somos do céu. E nós, como embaixadores de Cristo aqui na terra, nós devemos representar a Cristo. E como nós temos representado? Qual carta nós temos sido? Queria chamar o Ministério de Louvor. Foi uma breve palavra, mas que você possa meditar nessa palavra nessa noite. Que você venha a ser uma carta viva de fato. Uma carta que leva a mensagem de Cristo aonde você for. Seja no trabalho, na escola, na fila do banco, na fila da confeitaria. Mas que você venha, nesse tempo que você estiver nesses lugares, refletir o caráter de Jesus, a mensagem de Cristo. Que a mensagem de Cristo possa sair de você com as suas atitudes, com as suas palavras. Que a gente venha viver essa mensagem, encarnar essa mensagem, viver ela dia a dia, pois é para isso que Cristo nos chamou. Jesus falou: ide, fazeis discípulos de todas as nações. É a nossa missão aqui na terra. Que eu e você venhamos ser proclamadores das boas novas do Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, em todo tempo, usando palavras, atitudes. Que nossa mensagem venha fazer parte da nossa vida. E eu queria orar com você nesse momento. Deus, nós nos colocamos em Tua presença. Eu me coloco em Tua presença, Pai, para pedir pela minha vida e pela vida dos meus irmãos que estão aqui na nossa igreja, que estão na casa nos acompanhando. Que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, Pai, e enchermos de Cristo, Pai. Encher a nossa vida com o Teu caráter, com a Tua bondade, com o Teu amor. E que a nossa vida venha transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem. Que nós venhamos ser cartas vivas, Pai, que vão ser lidas pelos homens, e nós venhamos refletir as atitudes de Cristo. Assim como a igreja de Corinto, que Paulo falou, que refletia a imagem de Cristo, que nós venhamos refletir a imagem de Cristo, Deus. Nos ajuda. Nós somos fracos, pecadores, nós somos cheios de falhas, de defeitos. Mas nos colocamos diante de Ti nessa noite. Colocamos tudo isso diante de Ti. E nos esvaziamos. E entregamos a Ti. E pedimos: Cristo, vem em nós e faz a Tua vontade. Nós clamamos por Ti, Jesus. Que a nossa carta venha a ser escrita com o Teu caráter em nós, Pai. Que aquilo de ruim que nós transmitimos pela nossa vida venha a ser apagado com o Teu sangue, Pai. E que venha a ser escrita uma nova carta, uma nova vida com a Tua mensagem, Pai, com o Teu caráter, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Jesus, aonde eu irei, Senhor?
só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com o teu amor, transforma-me com o teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me ao teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. E o meu vazio, Senhor. Aleluia. Que você possa meditar nessa palavra ao longo dessa semana. Que você venha refletir nessa palavra. Que você venha pensar a respeito disso. De como tem sido as tuas atitudes. De como tem sido a tua vida. Qual carta você tem sido. Que você possa refletir a respeito disso. Queria agradecer a você que nos acompanhou até agora. Você que esteve conosco. Que Deus abençoe a sua noite. Que você venha ter uma noite de descanso, de paz. Domingo nós vamos estar aqui reunidos presencialmente. Você que deseja estar conosco, nossa reunião começa às 19 horas. Que você venha estar nos acompanhando aqui pela internet, você que não pode estar conosco. Às 19 horas domingo nós estaremos aqui. Que Deus venha abençoar o resto da tua semana. Que você venha ter uma semana abençoada, cheia de paz, de tranquilidade. E que o Senhor te proteja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.